Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o John. E aqui é a Joana. E esse é o Finalmente Residente. E hoje a gente vai falar sobre uma das especialidades que todo mundo já passou muito na vida, onde todo mundo já atuou, vai atuar muito na vida. Há incontáveis anos, a medicina de emergência ela é aplicada tanto por pediatra, clínico, cirurgião, GO. Não tem quem não goste, pelo menos, muito dessa especialidade quando se forma, tá? Mas, pois é. Gosta? Eu não amava. tem quem não goste? E Nem não eu. tem- Tu não gosta? Não muito. Pô, Joana, pelo amor de Deus. Já começou quebrando o clima do podcast. Já queimei a nossa Já convidada. queimou a nossa convidada. Não, velho. não, mas peraí, você falou uma parada, já tô aqui viajando, né? Você acredita que tem muita gente que se forma, você falou que todo mundo já rodou, tem muita gente que se forma que não teve muito contato com medicina de emergência. Ainda em algumas, sim, juro, em graduação, que, cara, roda pouco, roda na PED, mas não roda na adulta, ou roda na adulta e não roda na PED. Eu acho que tem roda com algumas defasagens, né? Porque Exato. cada perfil de hospital também é diferente, Perfeito, né? exatamente. Tem emergência que é só fechada, tem emergência que é aberta, e aí fica uma coisa meio... Mas o fato é que não tem quem se forme sem passar por ela em algum momento. Não é não, Cá? Exatamente. E em algum momento as pessoas vão trabalhar com isso também na vida. Exatamente. Ou não trabalhar com isso e se deparar com isso na vida também. E chorar, escondido no cantinho. Algumas vezes. Quer apresentar nosso convidado? Na realidade, vou apresentar ainda um negócio antes que é a especialidade. porque, Ai, desculpa, na eu já real, te cortei. Na real, a medicina de emergência ela passou a ser reconhecida como uma especialidade aqui no Brasil em 2016. Tá? Lá fora já era muito mais debatido, muito mais fundamentado, mas o Conselho Científico de Especialidades da Associação Médica Brasileira, né, eles só, não sei como é que se fala, postularam, outorgaram, sei Olha lá, só. em 2015. E é isso que a gente vai aprender hoje, como que essa área está se estruturando aqui no Brasil, quais são as perspectivas de mercado, de trabalho, e a gente trouxe uma convidada para lá de especial. Vou deixar tu apresentar ela, Joana, bora lá. Cá, não, vou deixar a Cá se apresentar. É isso. Cá, fala aí de você. Cá, que é nossa parceira aqui da Medway, formada em medicina de emergência. Fala aí um pouquinho Obrigada, de você, Cá. Obrigada pelo convite primeiro. Que É muito isso. bom estar aqui, falar sobre esse assunto, né? Medicina de emergência. Eu sou a Karina, sou formada em medicina de emergência. Eu fiz faculdade de medicina na USP e fiz residência em medicina de emergência lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP também. Tá animal. Eu comecei a residência em 2018 e terminei no ano... Agora foi 3 anos, né? 3 anos, é. 2021. Já começamos com uma informação importante aqui, né? Que, 3 anos. exato. Esse podcast é curioso, né? A cada ano, a gente já tá na Medway aqui há um tempo, né, John? E a cada ano tem mais gente procurando a gente, querendo entender um pouco mais sobre medicina de emergência. E eu digo mais, agora com a pandemia, eu senti que a demanda... Teve mais gente que foi trabalhar na linha de frente e falou, pô, eu gosto disso. E aí é super maneiro ver, né? Que é muito uma legal. área que tá É crescendo. uma área que vem crescendo a cada Total. ano mesmo. Total. E aumentando aí o número de vagas de residência, aumentando aí em locais que estão disponibilizando a residência. Então é uma coisa que a gente vê que está tomando proporções grandes e a gente fica muito feliz com isso. Acho que todo mundo da sociedade também, né? Sociedade Chega da também. gente ter médico recém-formado de fralda atendendo. Não, Que brincadeira. sempre foi, né? Todo Emergência mundo e passa. pronto-socorro sempre foi o campo do recém-formado. Sempre. Ou algumas pessoas que gostavam acabavam ficando na emergência, mas nunca foi a área de um especialista na área. E eu acho Sim. que a residência vem para mudar um pouco esse aspecto, um pouco esse perfil. E a ideia é que nesse contexto tenha alguém especialista, porque são situações muito Perfeito. sérias. Né? Eu lembro muito quando eu comecei formei, fui trabalhar em emergência, em PS, e eu acho que é quando bate o baque. Você fala, bicho, peraí, É. eu tava, vendo fisiologia, eu tava... E aí, do nada, você tem que tocar uma parada que... Uma parada também, mas uma coisa que é muito emergência. Você tem que ter decisões na hora, Exato, muito rápidas, não tem exato. tempo pra pensar e que pode comprometer a vida de alguém, né? Então, Exato. E acho que só quem já viveu com o auxílio, teve uma rotina que era emergencista na PED, eu tive a sorte de conviver com pessoas que eram emergencistas pediatras, e eu vi como que tudo fica mais rico, a discussão fica rica, a conduta do paciente fica muito mais acurada, então, e você se sente mais respaldado. Então, assim, que bom que esse é o cenário. Acho que eu penso dessa forma. Sem falar que a gente tá lidando aí também com uma visão bem viciada, né? Porque a gente veio de bons hospitais terciários, Total. mas quem pratica emergência no Brasil, de uma forma geral, não tem uma especialização de base, né? Geralmente. Então, Total. fica lá à mercê. Mas conta pra gente, Cá,
como que você chegou na escolha medicina de emergência? O que ponderou na tua decisão? Você estava recém-formada lá na USP, com um universo de possibilidades e parou na medicina de emergência por quais motivos? Primeiro, quando eu me formei na faculdade, essa especialidade ainda não existia, né? Ela foi reconhecida em 2016. Então, quando eu formei, ela ainda não tinha aberto o processo seletivo para essa residência. O primeiro lá na USP foi em 2017. E ainda foi um processo seletivo que surgiu depois. Então, quando eu formei, eu já estava decidida a não prestar residência. Eu resolvi trabalhar exatamente porque eu não tinha certeza do que eu queria. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu ouvi que poderia surgir essa residência. Já gostei um pouco da ideia, mas realmente não tinha nem previsão. Então, acabou ficando uma coisa para depois. Eu gostava muito de várias áreas, mas não de uma área inteira. Então, eu já tinha pensado em fazer cirurgia, pensado em fazer clínica, estava mais tendendo a anestésia, UTI, queria lidar com paciente crítico. Tô reparando. Tinha alguma coisa grave. É um perfil, né? Assim, quem tá ouvindo exato. aqui, isso é um perfil que a gente vê. UTI, às vezes cirurgia entra no bolo, Exato. Anestésio, e a galera fica, mas qual dessas que é? Uma coisa que a gente vê muito nos residentes que entram é que todo mundo tem um perfil parecido de gostar um pouco de tudo. Então, Legal. sempre gosta um pouco de PED, um pouco de cirurgia, um pouco de clínica, e aí chega na emergência no final. Quando eu parei pra trabalhar, eu fiquei 2 anos trabalhando, e eu tive contato com alguns casos de emergência. Eu nunca peguei sala de emergência como plantão, mas eu dei muito plantão em pronto-socorro e eventualmente chegava um caso ou outro, e eram os dias que eu saía feliz, assim. Então, eu realmente vi que eu gostava disso. Posso fazer um parênteses rapidamente? Pode. Você falou, nunca peguei sala de emergência, mas pegava pronto-socorro. Eu não sei como é no resto do Brasil, tá? Mas você fala isso pro Rio de Janeiro, eu não ia entender nada, porque pra mim, sala de emergência e tudo a mesma pronto-socorro é coisa. exatamente a mesma coisa. Sala de emergência é a sala vermelha aqui em São Sim, Paulo, sala né? É um vermelha. paciente muito grave. Exato. E isso no Rio, em alguns locais é bem definido, em outros não. Então é legal até de comentar. Assim, aqui em São Paulo é muito comum ter essa divisão Sim. de porta E de sala. e sala e retaguarda. Então isso é interessante. Tem lugar que você tá na UPA, todo mundo é a mesma coisa. Tipo, vai atender verde, vai atender amarelo, vai atender vermelho, vai atender parada, vai Quem atender estiver tudo. lá na hora vai atender. E te vira, vai atender criança, vai atender... E acho que até com o desenvolvimento, cada vez mais a entrada da especialidade, isso vai mudar. Vai se Espero. consolidar mais. Exatamente. E foi nesses casos, em pronto-socorro, que não tinha um emergencista específico, aí chegava o caso de emergência, tinha que atender. Aí era o momento que eu gostei Você vibrava. mesmo. Eu vibrava. É isso. Aí quando surgiu a especialidade, falei, é isso, eu vou fazer. Pô, E aí- eu tava só esperando, né? Você tava esperando falar, nada que me encaixa, deixa eu ver o que, De que vai repente surgir pra mim. apareceu. Animal. Deixa eu te falar, Ká. Você estava trabalhando 2 anos, Isso. né? E depois você, do nada, começou a CR1 no HC Sim. da USP, que é um hospital onde a gente recebe pacientes extremamente complexos, né? E eu queria, além de saber como que foi essa virada de chave, que tu passe a tua visão de uma pessoa que já havia atendido 2 anos antes e como que tu vê o colega que entrou diretaço também. Qual que é o tipo de desafio desses 2 perfis de pessoas, o que trabalhou antes e o depois em virar R1 no HC? Acho que da minha experiência que eu trabalhei antes, depois virei R1, tem coisas muito boas, porque você valoriza muito estar na residência de ter alguém pra perguntar tudo, coisa que na vida fora você não tem, né? Você fica aí pesquisando ou manda mensagem pra algum conhecido, tem que correr muito atrás. E lá tem alguém do seu lado te orientando, então você valoriza isso muito mais. Isso é um ponto muito positivo, eu acho que quem trabalhou e tá lá valoriza isso muito, intensamente. Um ponto negativo é que você perde completamente a autonomia, e é uma quebra, assim. Tá. Porque você tava lá dando conduta, tocando parada sozinho, e de repente a prescrição da dipirona, vamos perguntar pro chefe se tá tudo bem. Aí dá uma diferença, assim. Mas é bom, eu acho que a gente acaba vendo muito mais ponto positivo do que negativo. Também vale um pouco que você viu muita coisa diferente, acho que valorizar os recursos do serviço. Eu cheguei a trabalhar em serviços que tinham pouquíssimos recursos, chegar lá tinha tomo, gás, laboratório na hora. Então, coisas que você passa a dar muito mais valor do que se saísse direto da faculdade. Quem faz residência direta, eu acho que perde um pouco essa vivência fora, às vezes... tem suas vantagens também, né? De chegar sem muito viés de serviço externo, de já estar direto no serviço, mas eu acho que perde um pouco essa vivência de conhecer um pouco como que é a realidade fora aí de um ambiente de hospital-escola, né? Sim. Faz muita diferença, né? E uma coisa que a gente bateu um papo super rápido, né, antes do podcast rolar, e eu acho que isso é uma coisa interessante que você comentou, que era a questão das discussões. Então, isso
eu lembro que quando eu formei, eu entrei direto pra residência, né? Eu quis emendar logo, que eu falei, não vou conseguir voltar, vou emendar logo na pediatria mesmo. Tanto que eu não consegui largar a neuro, né? Eu fiquei parada um tempo. E eu senti muito essa falta quando eu saí. Eu falava, bicho... E ainda mais na emergência, que às vezes a galera faz do mesmo jeito há muito tempo. Sim. E como é que era essa questão da discussão, assim? Como é que é no HC que você fez? E isso é um viés da medicina de emergência? Na discussão dentro do HC? Discussão, ou então leitura de artigo, estudo ali constante, journal club, não sei. Isso é uma coisa que eu via muito no HC, eu rodei na muito lá. Eles gostam bastante. Legal. Conta um pouquinho disso. No Hospital das Clínicas, lá na residência, tudo é muito baseado em evidência, né? Então tem muita discussão, tem visita no pronto-socorro, mesmo na sala de emergência tem visita 2 vezes por dia. E sempre as visitas são muito ricas, porque os chefes, eles trazem muito essa questão de evidência, de artigo. Todas as condutas você sabe um porquê do que você está fazendo. Coisa que fora não, né? Então Exato. Você começa a entender o porquê de se fazer as coisas, o porquê de você não fazer algumas coisas, e começa a direcionar mais o seu raciocínio para as coisas que são mais baseado mesmo em evidência. Isso é bem legal. Acho que é um dos pontos positivos da residência, é você poder ter esse crescimento. E a gente lida... Lá no que é um serviço fechado, é relativamente pouca quantidade de pacientes, se você comparar com serviços fora, né? Pegar uma sala de emergência de um pronto-socorro aberto, tem 30 pacientes. Lá tá cheio quando tem 10. É bom, assim, pra você poder se dedicar ao caso, estudar direitinho. O que é um serviço fechado? Conta pra audiência. Conta aí pros nossos ouvintes. A gente se acostuma, né? Mas já tem gente que tá ouvindo a gente que tá no 5º ano e não sabe o que é um serviço fechado, né? Lá no HC, o serviço é referenciado, então não tem um pronto-socorro que o paciente bate na porta e entra. Só em casos de chegar passando muito mal, instável, aí vai acabar entrando. Mas, de via de regra, os pacientes só chegam lá transferidos de outro serviço. E isso é uma coisa que diminui bem a demanda. É bom para você poder se dedicar aos casos, mas, por outro lado, a gente perde o paciente sem diagnóstico, né? Você já chega com o diagnóstico pronto. Você não pega aquele paciente que você não sabe o que tem e você tem que descobrir. Em geral, ele já tem algum diagnóstico, já foi feita alguma conduta. Então tem esse viés de pronto-socorro referenciado. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Mas eu acho que o hospital referenciado ele também tem o papel de questionar os diagnósticos que são passados, né? Porque tem muito erro diagnóstico de onde foi referenciado. E é uma coisa que a gente aprende muito na residência, é sempre questionar tudo que a gente tá vendo, né? Até se questionar no que você tem certeza que é uma coisa, você fala, não, será que é mesmo? E aí você começa a ficar cada vez mais questionadoras. Isso aí foi um ponto excelente que você levantou, John. Isso é uma coisa que eu acho que você tem que levar pra vida, inclusive quando você tá recebendo passagem de plantão. Sim. Tem alguma coisa ali que não fez muito sentido. Isso é um viés conhecido da medicina, né? Às vezes até a forma como você passa o caso muda induz coisas no pensamento da pessoa. E eu acho que isso foi um ponto bem legal. E não, aí cabe também, vamos ser bem ético, né? Não é um erro da pessoa que não diagnosticou. Às vezes veio pro HC justamente porque tem maior recurso diagnóstico da equipe para chegar no diagnóstico correto, né? Chegar no serviço não tem tomografia, lá tem tomografia, isso muda completamente. Animal. Não sejam médicos no dia seguinte. Ser médico no dia seguinte é muito fácil, né? Tava todo mundo errado ontem. E depois que você já viu que a primeira conduta não deu certo, é muito fácil fazer a segunda. Só eu sei tudo, valeu. Ô, Ká, conta um pouquinho pra gente. Eu tô genuinamente curiosa pra saber onde vocês rodam. E aí, inclusive, eu queria abrir a pergunta. Tá, no HC especificamente, você roda em algum lugar de serviço aberto? Tem algum? Imaginei. Pra você não perder completamente. Pô, não, mas e aquele caso que é uma bobeira, é uma Itu? A gente até, acho que é legal até comentar, né? A gente, aqui na Medway, a gente tem PS, que é o seu curso, né? O PS Medway. E uma coisa que a gente acrescentou, aí quem tá ouvindo a gente em 2021, 2022, uma coisa que a gente acrescentou no curso recentemente foi um módulo de porta, né? Exato. Que e as bobeiras que chegam no PS, que às vezes não são tão bobeiras assim. Sempre são tão bobeiras. É uma Itu alta, é alguma coisa. Como é que você trata isso, né? Exato. Que é uma coisa, eu imagino que seja o grosso que você pega. Na grande maioria lá fora, né? Exato. E muitas vezes esses casos que a gente considera como baixa complexidade ou de porta são mais desafiadores que a emergência. Porque a emergência você sabe que é grave, você vai pedir tudo que é exame, você vai fazer tudo. Olha, interessante. A porta você tem que pensar se você vai dar alta e se você não vai ter outra chance de ver aquele paciente. Então é uma coisa que é às vezes mais desafiador do que a própria emergência. E sim, a gente tem um estágio desse. Legal. A gente roda em porta aberta. A gente passa... Quando eu rodei, a gente passava no pronto-socorro da Lapa. A residência vem mudando bastante e se aprimorando cada vez mais. Mas quando eu passei, a gente rodava no pronto-socorro da Lapa, que era um porta aberta,
primário, é um pronto-socorro com bem menos recurso. E aí a gente tinha estágio que era na porta e estágio que era na sala de emergência do lab. Foi muito legal, foi um dos estágios mais enriquecedores da residência, assim. Que a gente pegava o paciente sem diagnóstico, ou o paciente chegava na porta que parecia que não estava grávida, de repente estabilizava, foi muito bom. E além disso, a gente passa em muitos setores, assim. Como a emergência tem essa visão de tentar conhecer um pouco de cada área, a gente passa em pediatria, pronto-socorro ortopédico, pronto-socorro de GO, passa cirurgia também, pronto-socorro cirúrgico. Não tem o objetivo de fazer cirurgia, mas só de atender as queixas cirúrgicas, dor abdominal, sutura, drenagem de abscesso. Tem um estágio muito legal na reunião de anestésio, que é para treinar procedimento mesmo. Então, intubação, punção lombar, acesso, a gente faz bastante. Tem estágio de pré-hospitalar, que é um dos mais queridinhos aí da residência, que quase todas as residências de emergência de São Paulo passam, que é no grau. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. É o que trabalha com resgate, tá, junto com os bombeiros, também é muito legal. O pessoal atualmente está passando no SAMU lá também. Ó, que legal. E tem estágio de UTI, também é muito bom. A gente passa nos UTIs lá do HC, com os chefes incríveis. Então, é uma residência bem completa. Me passou bem essa completa. impressão. Nossa, vocês rodem absolutamente tudo, né? Sim. Que legal. Neurologia, oftalmo, otorrino também passa. Então a gente vê um pouquinho de cada coisa. Porra, que E maneiro. a gente vê a parte mais legal considerada por nós. Há né? controvérsias. Ô, John, tu tá aí tossindo? Eu devia me preocupar? Cara, não. Na realidade... Eu tô aqui quietinha, assim, tosse. Eu tenho uma tosse há 20 anos de refluxo gastroesofágico e endoscopia tá tudo bem. Não, peraí, vamos contar. Vamos Você lá. tem uma tosse de refluxo há 20 anos, desde que eu entrei na média você É. tosse, mas você passa todo dia na minha frente com 5 xícaras de café. Sim, E você ora sou eu. pra melhorar, né? Sim. Porque assim, E só não tomo um IBP. Mentira. É isso, juro pra você. Puta merda. Aí você vê que tem um outro ponto legal da emergência. Que no ambulatório se orienta as condutas e as pessoas não fazem. Ai, John, o Quem clássico, menos você espera não segue a conduta. clássico paciente tigre, né, John? É. Bonito. Médico, né? Médico é complicado, né, gente? Ô, Cá, e a residência era puxada em termos horários, assim? Como é que funcionava isso? Como é que é a rotina? Tem rotina? Rotina é uma palavra forte. É forte, mas no HC, eles têm um critério bem estabelecido de não ultrapassar 60 horas. Mas quase tudo é 60 horas. E tem muito plantão, né? A maioria dos estágios a gente acaba fazendo plantão. Tem estágios que não tem, então alguns que são mais tranquilos, que é mais rotina, oftalmo, otorrino, neurologia, a gente tem um horário fixo. Mas alguns acabam tendo plantão, sala de emergência principalmente, UTI. Então você tem, ao longo da residência, bastante horários noturnos, horários de final de semana. E nos outros estágios a gente acaba tendo uma coisa mais regrada. Mas em geral são 12 horas por dia e 60 horas por semana. É relativamente puxado, principalmente que a maioria trabalha fora, então acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. E pós-plantão existe? Existe, é bem respeitado. Legal. Muitas vezes acontece de ter que cobrir um plantão na sala, às vezes com o Covid aconteceu muito de ter escala extra. E sempre tinha pós-plantão. Então é uma coisa que, assim, não é nada fora do normal, nada muito ruim comparado às outras residências. Acho que é dentro do esperado para um período de residência. Pós-plantão, pra galera que nunca ouviu falar nisso, eu só aprendi o que era um pós-plantão na residência. Pós-plantão é aquele descansinho pós-plantão, né? Então você fez 12 noites, cara, vai dormir porque tua capacidade cognitiva no dia de manhã vai estar uma bosta. Então, ainda mais se o plantão foi punk, né não? Entendi. Legal, pô. E você falou aí rapidamente da pandemia. Sim. O que mudou? Tudo. A pandemia, no caso... quando 2020 eu tava na R3, então foi quando foram os primeiros casos, e lá o Hospital das Clínicas ficou completamente fechado pra Covid. E aí a minha residência parou todos os estágios, e a gente ficou 4 meses só trabalhando no Covid, no pronto-socorro. Teve esse baque aí de perder a residência, mas foi uma experiência muito rica. A gente viu ventilação mecânica que a gente não tinha visto a residência inteira, prona, desprona, todo mundo. Intubações de via aéreas extremamente difíceis. Eu tava na R3, então eu intubei muita gente na R3. Muito procedimento, manejo de paciente muito grave. Então veio numa época, pra mim foi muito rico no R3 de poder manejar esses pacientes. Depois a gente tentou correr atrás dos outros estágios. Mas a rotina mudou completamente lá durante o serviço. Até com estratégias e tecnologias que habitualmente a gente não tem muito contato, né? ECMO, bota. Então acho que deve ter sido bem rico mesmo, assim. É uma Foi coisa muito.
No HC tem bastante recurso, né? E na pandemia teve muito, né? Recurso de viária difícil, a gente pôde lidar com todos, assim, pedir larinho, coisa que a gente não estava habituado. Então, foi uma coisa que somou bastante no final. E umas experiências, assim, de vida também, né? Que a gente viu muitos casos graves, muita coisa difícil de lidar e que foi uma época que a gente cresceu bastante. Acho que como equipe, como residência cresceu, a gente rodava muito com os nossos R iguais, coisa que a gente nunca faz na residência. Lá eram 12 residentes no meu ano, então cada um estava sempre num estágio diferente, a gente nunca rodava junto. E na pandemia a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com os colegas, então foi uma coisa diferente. Agora são 24 residentes que estão lá, então o pessoal cada ano aumenta mais. Cada ano aumenta mais. Ô, Ká, é uma coisa... Não, eu tô cheia de dúvida aqui querendo te perguntar. Uma coisa que você falou e que eu acho que é interessante, você pode ir sem medo, por exemplo, eu nunca entubei um paciente na minha vida. E eu imagino que um monte de gente vai com esse medo. Chega lá e fala, pô, mas eu nunca entubei, nunca passei um central, não sei o quê. Isso é um problema? Não, a residência é pra isso, na verdade. É pra aprender. Exato, mas tem gente que acha que não. Tem gente que chega lá totalmente taquicárdico no primeiro plantão, falando, nossa, não sei o que lá. Gente, responde, cara. Responde a realidade pra galera. Eu não vou colocar. Eu fazer isso na residência do que sozinho fora, né? Então, acho que a ideia é essa. No nosso estágio anestésico, a gente tem pra aprender intubação, o anestesista fica do seu lado, quase pega na sua mão pra você aprender. E lá no pronto-socorro a gente tem vontade de reproduzir isso da mesma forma. Nunca entubou, vai entubar agora e vai conseguir. E a ideia é essa. Eu gosto de falar que a residência, num hospital bem estruturado, com pessoas muito competentes, tem uma autonomia assistida. Exatamente. Né? A autonomia é tua, beleza. Você como residente vai ter a oportunidade, só que se tu não conseguir, vai ter alguém mais experiente do lado para tomar a frente, para até que você aprenda e tenha essa curva de aprendizado de maneira mais segura, Exatamente. E lá todo mundo já passou por isso, né? Então, Total. o R2 vai ajudar, o R3 vai ajudar, todo mundo tá lá, ninguém tá lá pra julgar a pessoa que nunca fez, é pra ensinar mesmo. Pô, legal, né? De saber que tem esse clima, tem essa liberdade, isso tem, o pessoal é muito parceiro mesmo. Posso tacar uma polêmica aqui na mesa? Do nada ninguém. Tem rixa entre medicina de emergência e clínica médica dentro da sala de emergência? Não. Pega essa bomba. Foi de uma vez, assim, né? Levantou, tem que cortar, Nem vai. amaciei ali, né? Nem botei uma pergunta intermediária pra aumentar o... Pra ir aos poucos, né? Não botou um gato em cima do telhado. Acho que já teve. Dizer que nunca teve é mentira, já teve. Principalmente quando a residência surgiu. Uma coisa nova, que sempre causa incômodo, né? Parece estar tomando conta de um espaço. Mas eu acho que veio pra somar e que atualmente é essa visão que tem mesmo. Eu fiz muita amizade com muita gente da clínica e foi parcerias muito legais que a gente teve durante os plantões divididos na sala. Porque antes da emergência existir, o residente da clínica ficava sozinho na sala. Então era um R2 sofrendo sozinho. Aí quando a gente entrou, são 2 R2 sofrendo junto. Já melhora muito. Exato. Então acho que foi interpretado como essa parceria mesmo. E em relação, acho que o que causaria mais polêmica é procedimento, né? Porque paciente todo mundo aprova junto, mas procedimento tem essa questão. Acho que isso já se superou, assim, porque a gente tem estágios que a gente faz com muito procedimento e a gente sempre tem uma conversa, quem nunca fez, faz. Não, hoje em dia acho que não mais. Acho que a coisa virou mais uma parceria. Agora vamos parar pela clínica, que se for entrar no mérito de outras especialidades... Cirurgia, a gente quer saber. Eita, entregou. Não, vamos... Não, queremos. Fofoca contada pela metade, quase mata a fofoqueira. Acho que tá se estruturando ainda. Em relação à cirurgia, ainda tem muita gente que roda na cirurgia, né? Então acho que ainda vai ter muito tempo pra se estruturar direito. E acho que vai encaminhar para a mesma coisa que aconteceu com a clínica médica. Justo. Ô, Ká, e a gente falou muito da residência do HC. Você tem conhecimento de outras residências? Assim, quais outros serviços oferece? Como é que é? Tem alguma coisa em comum? Porque eu lembro que uma coisa que eu já ouvi é que o pronto-socorro de neuro do HC é uma parada surreal. Sim. É excelente. Sim. Eu lembro quando eu tava na neuro, todo mundo falava muito do estágio de pronto-socorro da neuro da emergência. E eu não sei se tem isso em outros lugares, eu não tenho muita essa clareza. Assim, como é que são os outros serviços? O da neuro realmente é um dos estágios, acho que um dos melhores estágios da nossa residência, é muito bom. Até porque o HC é referência para muitos casos neurológicos de São Paulo, né? A gente tem contato com os outros residentes da emergência. Acho que a especialidade, por ser nova, ainda é muito unida, então a gente se conversa bastante. Tem residente Santa Marcelina, Oswaldo Cruz,
do Einstein, o próprio Anuar, né, que trabalha aqui na MED, ele também boa. é de lá do Einstein. Então tem vários serviços que estão crescendo com a especialidade junto. Alguns estágios a gente roda em comum. Por exemplo, o pré-hospitalar do Grau, todas as residências praticamente passam. Então a gente acaba se encontrando até nos estágios fora, estágio de gestão também, e conversa. Em relação à neurologia, eu sei que Santa Marcelina tem um estágio bom disso também. Das outras residências eu não sei. No Não, HC mas tem isso no mais geral forte. mesmo. Mas em geral, todas têm uma estrutura parecida. Legal. Uma coisa que é comum às residências, que é uma cultura da medicina de emergência, é ter aula teórica. No HC, por exemplo, a gente tem a quarta-feira, né, teórica, então dá uma pausa nos estágios, ou quem é possível sair dos estágios sai para poder ir para aula. E muitas residências tentam adotar isso também, de ter um dia para ter aula teórica, então é uma coisa meio comum. Porque a clínica tá lá cobrindo. Tô zoando. Não deixa de ser. Claramente a pergunta da Richa foi pessoal, né? O Foi João totalmente sente. Eu queria pessoal, guardar. O João Eu ia trouxe. chegar nisso, né? Sabe aquela pessoa que guarda rancor? É o John. Veio Claramente. de uma né? vez, assim. Ninguém esperava. Zoeira, né? A gente nem trabalhou junto, né, calma? A gente já se dá bem. Já se dá bem. Muito bom. Ô, Ká, e aí conta depois. Você formou médico de emergência. Sim. Como é que é o mercado de trabalho? Como é que você vê daqui a alguns anos? Talvez se couber essa pergunta, eu acho que é interessante. Porque como é uma coisa muito nova, onde é que a medicina de emergência quer chegar? Até partindo do exemplo, talvez, de outros países que já têm isso mais estabelecido. Como é que é? E como é que é hoje? Como é que Acho que o vai mercado ser? de trabalho tem crescido muito. Legal. E muitos pronto-socorros atualmente contam já com uma equipe de emergencista. E acho que a ideia é que vai demorar muitos anos para o pronto-socorro ser só do emergencista. Não tem como. Não existem médicos formados suficientes em medicina de emergência para dar conta dos pronto-socorros. Precisa de todo mundo e é muito bem-vindo que seja todo mundo. Mas eu acho que ter um emergencista no pronto-socorro faz diferença. E eu acho que a ideia é que com os anos e com talvez alguns anos ainda, a gente consiga ter essa posição de ter como tem um intensivista na UTI, ter um emergencista no PS. Acho que seria um raciocínio parecido. O mercado de trabalho, ele tem essa área assistencial, de trabalhar na linha de frente. Tem também a área de gestão, que está crescendo muito. Gestão de pronto-socorro, ter algum médico emergencista na equipe, acho que faz sentido, né? Conhece bem os fluxos de pronto-socorro. E a área de ensino, acho que é outra, acho que são as 3 principais vertentes. Legal. A área de pré-hospitalar também é que é muito compatível com a nossa especialidade, porque a gente vê um pouco de tudo e no pré-hospitalar você não escolhe quem você vai atender. Você às vezes atende uma gestante, uma criança, um idoso, então vale para isso também. Acho que tem crescido bastante. Então, acho que o mercado está muito aberto à especialidade. E tem interface entre medicina de emergência e UTI? Tem. Muita emergencista trabalhando em UTI ou... Quando eu comecei a residência, eu achava que eram áreas parecidas. Quando eu passei no estágio, eu vi que não é. Ótimo tópico, na realidade. Porque eu também, às vezes, deve ter Galera muita misturando. coisa... exato. A gente associa bastante, né? Eu associava muito até passar no estágio da UTI e ver que são áreas completamente diferentes, assim. São focos diferentes, que são raciocínios diferentes. A gente tem a intenção de estabilizar o paciente, manter ele vivo e conseguir encaminhar ele para o setor da UTI. E lá eles vão ter todo aquele desenvolver o diagnóstico. Claro que alguns a gente faz na sala, mas tem uns que você não vai fazer tão imediatamente, né? Você precisa de um tempo. E eu acho que a UTI tem todo esse manejo mais fino de fazer uma avaliação mais a longo prazo do paciente, coisa que não é o foco da especialidade da emergência. Acho que tem algumas coisas parecidas, principalmente com o perfil de paciente que a gente lida, mas são coisas diferentes. Legal. Tem algumas pessoas que estão na emergência, que gostam da UTI, que a gente tem até alguma habilidade de poder trabalhar na UTI. Como plantonista, acho que diarista de UTI precisa de uma formação adicional, e por isso que esse ano vai começar um fellow de UTI no HC para quem fez residência de emergência. Então vai ser uma coisa bem legal, acho que complementa a formação. Acho que só como emergencista dá para dar plantão em UTI, mas que falta algo a mais. Então, se tiver interesse em ser diarista, acho que esse fellow complementa com certeza. Interessante, legal. Cá, me diz uma coisa, tem algumas habilidades de tecnologia, ou até mesmo um pouco além da prática médica em comum, que para o emergencista hoje é fundamental. Por exemplo, conhecimento sobre ultrassonografia point of care, enfim. O que você acha que é um pacote que um bom médico emergencista precisa dominar de competências e conhecimentos que geralmente outros médicos não precisam tanto? Os temas queridinhos da emergência, sim. Ultrassom, sem dúvida, é um deles. É uma coisa que acho que com qualquer emergência que você conversar, em algum momento da conversa sai o assunto de ultrassom. Uma coisa que... Inclusive, sai do bolso, né? Pega do bolso lá e vai, pá!
Tá aqui, ó. muito Pega um nesse pouquinho, sentido. assim. Deixa eu ver o teu pouquinho. É um ultrassom e um pouquinhos. buge que tem, assim. Exato. Acho que é o kit emergencista, É. o pessoal adora. Máscara laranja, Máscara bujo é isso. e ultrassom. Ultrassom é um grande ponto, assim. Inclusive, existe proposta até de ter um fellow de ultrassom para emergencista, porque é uma coisa que o pessoal gosta muito e acho que faz diferença na prática você ter essa habilidade de fazer com um objetivo completamente diferente do radiologista. Você não quer fazer diagnósticos específicos, você quer responder perguntas. Via aérea é outro tema queridinho, assim, da emergência. O pessoal gosta bastante. Buge, acho que quem não conhece, buge é um dispositivo de via aérea difícil. Então, também é uma coisa que o pessoal gosta bastante de falar sobre isso. Acho que é uma habilidade super importante, considerando que é uma das grandes emergências que a gente tem relacionada à via aérea. E ventilação mecânica é um tema que eu pessoalmente gosto muito, mas que eu também considero muito importante para emergência. Porque às vezes a gente fala muito de via aérea, entuba aí agora, né? Então, acho que colocaria isso dentro do pacote do emergencista também. Animal. Animal. Voltando rapidinho, só para um ponto. Você falou de que o mercado está crescendo, médico emergencista nos pronto-socorros, né? Pronto-socorros? Pode ser, né? Pode. Pronto-socorros. E aí, o papel do emergencista, ele é igual a um plantonista? Ou é mais pensando numa rotina, num diarista? Como é que vocês se encaixam e como que você vê que vocês vão se encaixar assim? Acho que tem um pouco de tudo. Legal. E acho que vai muito do perfil da pessoa. Alguns colegas meus estão trabalhando como diarista de pronto-socorro, daquela Legal. pessoa que conhece todos os fluxos, que sabe dar direcionamento para tudo. Alguns preferem dar plantão em sala vermelha e ficar na sala de emergência lá e só lá, que tem uma demanda grande, então auxilia os plantonistas das outras áreas, ajuda a discutir casos, tirar dúvida, e tem o seu setor da sala de emergência para manejar os casos. E tem pronto-socorros que são estruturados de forma que o emergencista tá lá, junto do serviço, e atende um pouco de tudo. Então, é aquela pessoa que se dá bem na porta, se dá bem na sala, se dá bem na retaguarda. Então, é mais versátil aí pra dar conta de Legal. qualquer serviço. Uma pergunta importante agora, Ká. Quero saber a tua opinião. Sempre pode ser TEP? Não, brincadeira. Você dava plantão fora da... Eu tenho umas mágoas com emergência, aparentemente. Claro, Eu sinto umas mágoas do travão no povo. Viu só? Ele traz Atacando de graça. coisas muito profundas. Só. Você quer conversar, John? Oi? Não, Você já tudo conversou bem. isso na Eu terapia? acho que eu vou te Comecei. devolver a pergunta sobre a rixa com a emergência. Você pode responder melhor. Vocês não estão entendendo. O povo quer conflito, o povo quer briga. O povo quer intriga. Quer intriga, É quer isso, intriga. é isso. Vamos revelar o que é mesmo. Na realidade, caros ouvintes, o John só tá no podcast que é pra trazer intriga. Exatamente. Eu trago Ele veio atenção pra preparado. esse podcast. Exato. É isso. Mas dava pra fazer plantão fora? Claro que dava, né? Hã? A mudança de tom. Que? O John, não sei que intriga dele, mas dava pra fazer. É. Foi um tom assim, uau! Tu dava plantão fora, Jô? Eu comecei a dar no R2. É. Cara, eu fazia uns No 7, final da 8, Rio, na tirava real. uma grana federal. Todas as férias eu Tem torrava... 7 dias na semana, já Ah, fazia eu- 7 plantões. Não, 7, 8 por mês, né? Por mês. Ah, tá. Não. O capera. Já Até superou, porque né? clínica na Unicamp é o cão, né? Então, Ganhei um burnout, né? Mas- ganhou um burnout, mas ficou rico. Ah, não. Não, Não, eu viajava nas férias e aí torrava tudo. É inteligência financeira. um perdulário. É, É isso. mas e aí? Mas Vale dá, a sim, pena. dá, Dá. é possível. Eu acho que a maioria das pessoas faz. E eu acho que até certo ponto é bom. Eu sempre trabalhei fora, mas eu comecei a fazer plantão em emergência a partir da metade do R2. E eu acho que foi um momento que mudou a minha residência. Eu comecei a dar muito mais valor pro que eu aprendia na residência, que eu tava aplicando fora, e muito mais ânimo, assim, de fazer a residência. Quando você sai fora e fala, eu consegui entubar sozinha, eu consegui sem Legal. tanto medo, um pouquinho de medo dá. Mas eu consegui com menos medo, e é quando você começa a falar assim, a residência tá fazendo diferença. Porque durante a residência, não sei se vocês sentiam isso, parece que você tá estagnado, né? Não parece que tá indo pra frente. Total. Mas quando você sai e vai trabalhar fora, você vê que mudou, que você aprendeu alguma coisa. Eu acho que tem pontos na residência que você identifica isso muito bem, principalmente É. quando você muda de ano, né? E você Exato. começa a ter, você deixa de ser R1 e vira R2, no Quando meu você caso. tem R1s, né? Exato, e os R1s te procuram. E Exato. aí, essa é a hora de você olhar, você é posto à prova. Sim. E aí você fala, olha só, parece que eu aprendi É, alguma coisa exato. no R1, alguma coisa entrou na minha cabeça. Então, acho que é mais ou menos isso. É. Eu acho que no R1 você tem um grande ganho de conhecimento. Mas sabe aquela criança que aprendeu e não sabe como aplicar, É um zero ponto, refinamento, sim. tudo muito bruto. É. Aí do R2 em diante você começa a
ter o refinamento, que isso é o mais difícil, né? Mas a verdade. base vem grande no R1, né? Verdade. Eu acho que uma coisa que eu fiz, eu até recomendaria para quem tá ouvindo, quem vai entrar em residência, assim, é fato, você vai trabalhar com pronto-socorro na sua vida. Sim. Em algum, eu não sei eu não sei como que você vai fugir do pronto-socorro, mas não é o comum. A não ser que você fique só em UTI, ou fique só em UBS, mas... Medicina do trabalho. Medicina do trabalho, mas não é o destino da vasta maioria dos médicos, e eu imagino que por um bom tempo vai continuar com esse cenário. Então, uma coisa que eu fiz e eu gostei muito de ter feito cara, primeiro, valorizem seus estágios de emergência na faculdade, valorizem esse pensamento rápido, valorizem um pensamento não só necessariamente, como você falou, não quero descobrir o diagnóstico clínico do cara. Qual é o diagnóstico sindrômico? Qual é o problema mais iminente que esse paciente tem? Como eu vou estabilizá-lo? Então, isso é muito interessante. Às vezes, a gente não tem essa noção quando interno. E, cara, se vocês tiverem a oportunidade de enriquecer seu conhecimento de emergência, façam isso. Então, eu rodei na pediatria e eu optei por fazer o meu eletivo em emergência aqui na USP. E, cara, foi uma coisa que me acrescentou, e foi em poucos. Na pediatria, que é uma parada que pouca gente tem noção, só tem na USP, que pelo que eu saiba. Então, assim, procurem essas oportunidades. Mas eu queria um eletivo facinho. Cara, então tá bom, vai ser um eletivo facinho. Mas eu acho que, assim, não tem saber... Não tô falando que eu, sou emergencista, longe disto. E acho que não vai ser um eletivo que vai te tornar tão capaz quanto a emergencista de fato. Mas, assim, aprenda a emergência, dê o devido valor a ela, sabe? A gente tá fazendo um puta podcast aqui pra vocês verem a riqueza do negócio. E eu tô cada vez mais admirando essa especialidade. Então, cara, corram atrás, rodem, aproveitem o estágio de emergência, deem plantões com seriedade na residência de vocês pra, cara, não deixarem a bola cair. É uma especialidade muito difícil. Ô, cara, diz uma coisa. Falei muito. Não, mas foi real, É né? isso. Teve algum caso, assim, que te marcou na residência? Eu tenho meus 2, 3 casos ali que eu levo pra vida, assim. Qual que foi o que tu levou pra vida? Tem alguns. Tem um deles, é que eu acho que alguns marcam em relação ao caso, diagnóstico ou manejo, e alguns marcam em relação à pessoa que a gente atendeu, né? E alguns marcam em relação aos dois. Mas teve um paciente, teve um plantão, que era um plantão de carnaval, e ninguém queria fazer aquele plantão. Nem eu queria fazer, e aí foi uma questão de quem ia fazer, que você acabei que eu fui fazer o plantão. E aí você vai meio desanimado, que você tá fazendo um monte de feriado, enfim. Era um plantão de sala de emergência lá no HC, e no meio da noite chegou um paciente, esse daí chegou na porta do HC, em edema agudo de pulmão, e ele parou assim que chegou na sala de emergência. Oi! Chegou com a pessoa do time de resposta rápida em cima da maca reanimando, assim. E foi aquela parada, ninguém tava esperando, era meio da madrugada, todo mundo ia dormir em cima do balcão, e aí foi. E esse paciente voltou em 2 ciclos, assim. E é aquela parada que volta, e não volta mais ou menos, volta arrancando tubo, volta acordando, volta mordendo. E o paciente voltou, e aí acabou que o cuff tava furado, e ele tava super bem tentando arrancar o tubo, eu falei, vamos estubar. E a gente estubou após a intubação, colocou ele na VNI, e ele ficou assim, 100%, ele teve alta 2 dias depois. Então foi um caso que falou assim, nossa, fez diferença, né? Fez diferença tá lá, ter visto esse atendimento. E depois ainda eu vi que era um conhecido meu, que eu não sabia na hora, mas era um conhecido de uma amiga minha. Então foi uma coisa que marcou bastante, assim. Foi um caso que esses casos, principalmente, que voltam de paradas, que são muito marcantes, porque você vê que tudo que você fez faz sentido, assim. Olha, verdade. Teve outro paciente também, que esse marcou porque ele era uma figura muito ilustre, esse merece ser falado. Era um paciente que... Ele era um DPOC, e ele era um DPOC bastante grave. Ele era jovem, mas ele era bastante grave. Era por deficiência de alfa-1-antitripsina. Ui. E ele não era brasileiro, ele era estrangeiro. Tá. E aí ele falava português razoável, e ele chegou um dia com DPOC exacerbado lá também, demanda espontânea. E era um paciente que ele morava na rua. E eu conhecia ele dos 2 anos que eu trabalhei. Então, é uma pessoa muito marcante, né? Então, olha só. Quando ele chegou, eu já reconheci na hora, chegou bem dispineico, manejou o DPOC, ficou bem. Só que ficou dependente de O2. Mas era um paciente que não tinha casa para ter um O2 domiciliar. Então, a gente começou a procurar albergues para ele que aceitassem O2. Nenhum albergue aceitava, só um em São Paulo aceitava. Mas ele era abrigado nesse albergue, era uma pessoa mais difícil de lidar. Assim, então, ele era abrigado nesse albergue, ele não podia, então ele ficou morando no hospital. Ele morou no hospital por mais ou menos uns 3 meses, por conta do oxigênio. Caraca. E ele, no começo, era muito combativo com a equipe, uma pessoa muito difícil. Eu até conhecia ele, então a gente se dava um pouco melhor, a gente brigou várias vezes durante o começo.
Mas depois, com o tempo, ele se tornou uma pessoa muito querida no pronto-socorro. Aí ele ajudava na fisioterapia dos pacientes, ajudava na dieta, ajudava em tudo, ia fazer passeio, sempre tem. Sempre tem essa peça icônica no hospital. E aí, ele fez amizade com o paciente do leito do lado, que tinha uma ONG que abrigava pessoas pra morar. Mentira! E aí ele conseguiu ir morar na casa, uma vaga pra morar na casa desse paciente da ONG. E aí tava tudo acertado, mas parece que deu um problema com licenciamento, com O2, não conseguiu, ficou lá mais um tempão. Depois ele acabou indo para um hospital de retaguarda, ficou mais alguns meses, e aí conseguiu amizade com mais uma outra pessoa. Enfim, ele conseguiu uma casa. Porra, que bom. Mas é um paciente que marcou pela permanência, pelo tempo, e se tornou uma pessoa muito querida lá. Uma pessoa caricata. Legal. Ô, Ká, eu vou fazer agora a pergunta das perguntas, que a gente sempre deixa pro final, Sim. é normal, que é remuneração. A gente já falou em outros podcasts de quanto o plantonista ganha, mas eu acho que vale reforçar e vale também a gente ter uma ideia sobre o fato de você ser emergencista auxilia na remuneração. Como é que funciona isso no ponto da emergência, do especialista em emergência? Auxilia. A gente, com a especialidade da residência formada, tem oportunidades de emprego que pagam bem melhor do que sem a especialidade. Legal. Em geral, assim, plantões para recém-formado atualmente pagam em torno de 1.200, 1.400. Para quem não tem especialidade aqui em São Paulo. Para quem tem a residência de emergência, a gente tem plantões que pagam de 1.800 a R$2.000, dependendo do serviço. Legal. Isso você encontra tanto em hospitais públicos quanto em hospitais particulares que têm essa remuneração, com vários contratos diferentes, LT, PJ ou RPA, várias modalidades aí de contratos diferentes, mas certamente as oportunidades melhoram. E não só as oportunidades financeiras, como a qualidade de serviço. Então você consegue serviços mais estruturados, serviços que te dão mais oportunidade de atender com mais tempo, não tão tocação de porta, coisa que é o que muita gente se depara quando se forma, né? Então, acho que muda a remuneração, mas muda muito a qualidade de serviço. Isso é um ponto muito importante. Isso é muito bom. Legal. E rotina ou diarista, você tem alguma ideia sobre isso? Como é que... Valor de remuneração de diarista, não sei dizer. Imagino que varia em torno de uns R$20.000, mais ou menos, para alguém que fica de segunda a sexta, o que é bom por um horário razoável, mas soma algumas responsabilidades, né? Total. Então, você provavelmente vai ter que cobrir escala quando faltar plantonista, ou você vai ter que estar disponível no final de semana, noturno, para tirar dúvida de plantonista. Então, deve ter essa remuneração pela carga horária, mas muito mais pela responsabilidade que se soma a isso. Legal. Isso foi super bacana, ficou bem claro pra mim. Nossa, pra mim também. Legal. Pra mim também. Gostei. Animal, Ká. Tem algum recado final que você quer falar pra quem tá querendo prestar, pra quem tá na dúvida, pra quem talvez se forme e não saiba o que fazer e vai trabalhar um tempo pro PS e depois resolver fazer medicina de emergência? Eu acho que quem tem na dúvida, assim, tem que ter bastante dedicação, é uma coisa que você vai ter muitos momentos muito bons na especialidade. Tem muita gente que gosta de falar, e é uma coisa que eu concordo, que a emergência são os 5 minutos mais legais de todas as especialidades. E não deixa de ser, né? Aí, John, o que você fala sobre isso? Que? Não 5 sei, minutos mais legais? 15, talvez, mais legais. Não, ela tá enchendo a bola pra falar de emergência. Cadê a rixa com a clínica? Cara, eu não vou entrar nesse mérito em respeito à nossa convidada que veio aqui num dia de chuva, frio de janeiro em São Paulo. Tá. Os 5 minutos melhores. Né? Foi conivente, ok. John desistiu. São momentos de muitas emoções que são muito oscilantes, assim. Até você vê muito felizes na emergência e você se depara com muitas frustrações também. Tem uma coisa que, se você tem expectativa de ter um paciente seu, não, você tem pacientes que chegam pra você e não é aquela coisa que vai ter consultório, você não vai ter pacientes que vão ser os seus pacientes regulares, que você vai fazer um acompanhamento. Você, em geral, vê pacientes no pior momento da vida deles, mas você tá lá nesse momento e não vai ter aquele segmento horizontal. São coisas que algumas pessoas se frustram ao longo do tempo por isso, mas... Até porque não vai ganhar presente. Às vezes ganha, Mas tem momentos de emoção que compensam muito. Acho que ter isso em mente é importante para quem tá pensando, para evitar a frustração, mas que é uma especialidade muito boa. Recomendo 100% para quem me perguntar, sem dúvida nenhuma, faria de novo 1000 vezes. Então, acho que se gosta, se
quer se dedicar para emergência, vale muito a pena. E muita coisa que a gente pergunta é por que fazer a residência se você já trabalha com isso sem a residência? Mas faz muita diferença ter a residência. Muda a sua segurança, muda a sua conduta, muda o jeito que você sabe lidar com as coisas, a calma que você consegue ter na hora de manejar. Então vale a pena sim fazer a residência. Nossa, muda o seu conhecimento técnico. Acho que Exato. o podcast foi bem esclarecedor nesse sentido. A riqueza de estágios e tudo, acho que... Uma das coisas muito mais isso. importantes, eu acho que vocês estão ouvindo, precisam adquirir na medicina, é a satisfação de saber que você está trabalhando num negócio que você é competente, de sentir parte daquilo e sabendo que está fazendo muito bem, Exato. sabe? Porque, não, beleza, pode ser qualquer um que vai ali, vai atuar e vai assumir um pronto-socorro. Só que, cara, quando você entra na residência, eu fiz clínica, não fiz emergência, né? Tu sente vergonha das tuas condutas antes de ter a residência, Sim. Total. entendeu? Total. E é isso que vocês querem levar pra vida? Eu acho que não, sabe? Não era algo... Eu tinha muito claro que era isso que eu não queria levar pra minha vida. O tipo de profissional que eu queria me enxergar, a satisfação que eu tinha de fazer aquele ofício e de ser parte da equipe, assim, sabe? Uma parte relevante dentro da equipe, né? Uma parte protagonista dentro da equipe. Então, São os realmente. 3 anos de um excelente investimento na carreira. É. Vale muito a pena. Animal. Cá, muito obrigada por esse podcast, foi incrível. Acho que enriqueceu muito a discussão. E tá aí, mais uma residência que eu falei. Aí pra quem começou 15ª. falando que não gostava. Não, eu gosto. Eu tenho relações dúbias. Acho que tá parte no, muito. tá no Hot 100 da Joana. Tá no Hot 100, Da isso. Airport. Top 20 da Joana, especialidades que ela faz. Acho que o João termina desgostando um pouco menos. Com a setinha verde, assim, cresceu. Passou de 92 pra 20. Semana passada, pra essa, ganhou algumas posições. Ótimo. Cá, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Arrasou. Valeu. No Beijo. final, acho que no final desse podcast a gente vai escolher a tua próxima residência. Não, eu acho que a gente... Tá acho que no conhecendo final, todas. galera, votem. Ó, vamos fazer o seguinte, a galera que já tá acostumada, já sabe onde vai ouvir o podcast, já sabe que a gente tá disponível em todos os reprodutores de mídia, Spotify, Deezer, não sei o quê. Já sabe que pode falar com a gente no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, John? @medway.residência médica. E hoje eu ainda vou falar mais, @psmedway, Ah, que é o tem nosso isso. Instagram, tá aqui confirmando, nosso Instagram que a gente fala de medicina de emergência. Exatamente. Então tem caixinha de perguntas que a gente interage com vocês, tem post todo santo dia sobre novidades de pronto-socorro, sobre discussão, cara, de medicina de ponta, né? Medicina baseada em evidências em emergência. Tem Então, os casos que a gente atende, que a gente compartilha Puta, lá também. exatamente. Então, assim, Tem drogas e diluições que salvem esses posts pra manter quando precisar. Hilário. Vocês vão lembrar quando precisar prescrever Com alguma droga em certeza. bomba. É isso. Então hoje a gente vai fazer aí o jabá do PS Medway. E por que eu comecei a falar isso tudo? Porque... Não lembro. Mas... Mas basicamente... Falem com a gente de novo. Ai, quero tal especialidade. Falem lá com a gente. E tenho dúvidas, tô pensando em fazer medicina de emergência. Manda lá pra gente. A Karine é parte da nossa equipe do PS. Ela tá presente no nosso Instagram do PS Medway. Você está pensando, fale lá com a gente. É isso, John? É isso, meu povo. É isso. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Beijo, galera. Valeu. Valeu.